3 de julho de 2023. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. E nós estamos em mais uma segunda-feira, iniciando a nossa semana de trabalho, de estudos, alguns a semana de férias. Louvado seja Deus, em tudo que nós demos glória e graças a Deus nosso Senhor, gratidão sempre. Nós vamos meditar nesta segunda-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe nesta festa de São Tomé, que é o texto da carta de São Paulo aos Efésios, Efésios 2, 19 e 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós celebramos São Tomé. São Tomé aparece em alguns episódios dos evangelhos, como nós bem conhecemos, né? São Tomé parece ser uma pessoa bastante, digamos assim, firme, cheia de austeridade, de bravura. Parece ser uma pessoa muito convicta das suas ideias, né? Nós vemos que ele aparece naquele episódio no dia da Páscoa, né? No dia da Páscoa, quando ele não se encontra, depois 8 dias depois ele se encontra no meio dos apóstolos e Jesus aparece novamente ressuscitado. E ele não acredita, porque quando Jesus apareceu a primeira vez, ele lá não estava. Eu só acreditarei se eu colocar o meu dedo nas marcas. Né? Nós bem conhecemos esse relato. Ou seja, um homem curioso, um homem duvidoso, um homem que tem as suas convicções. Né? Então nós vemos em Tomé uma pessoa muito forte. Né? Um exemplo para nós. Né? Depois nós podemos saber pela tradição, né, que São Tomé vai evangelizar toda a Índia e levar também, junto da evangelização, derramar o seu sangue como testemunha fiel de Cristo. Uma história muito bonita desse apóstolo, como dos outros também, né? Meus queridos, esse texto que nós lemos é um texto belíssimo, que nos mostra a importância de nós sermos uma igreja apostólica. A nossa igreja, ela não nasceu na opinião de uma pessoa ou de outra. Ela não nasceu a partir de conveniências de uma pessoa ou de outra. A nossa igreja católica, apostólica, ela nasceu do coração de Jesus. E Jesus entregou aos seus apóstolos a missão de sustentar, de defender, de preservar, se for necessário, derramando sangue, essa igreja que ele tinha, ou que ele iria instituir com o mistério da Páscoa. E de fato os apóstolos fizeram aquilo que Jesus ordenou. Eles defenderam, eles protegeram a igreja a ponto de todos derramarem o sangue para que a igreja não esmorecesse. Meus queridos, aprendamos com os apóstolos. Nós temos de ter um sentimento de pertença à igreja de Cristo. Às vezes, a gente escuta alguns comentários de pessoas que congregam a igreja, que vão à missa todos os finais de semana, sabe? Pessoas que criticam os pastores da igreja, ou alguma
decisão de um lugar ou de outro, enfim, critica alguma situação, e na crítica da pessoa a gente percebe que ela não se vê como, não tem pertença na igreja, ela não se vê como parte daquilo. Isso é muito triste. Nós precisamos aprender que nós somos da família de Deus, ou seja, nós somos parte desse grande edifício que é a igreja. Nós não somos uma coisa à parte, não somos uma coisa isolada. Nós temos pertença a essa família. De tal modo que, quando acontecem erros, deslizes, pecados, confusões e tantas outras coisas no interior da igreja, nós, tendo pertença a esta mesma igreja, nós também somos afetados. Por isso que nós precisamos aprender a rezar pela santidade da igreja. Nós precisamos aprender a rezar pela santidade dos seus pastores, para que Deus proteja a igreja, proteja os leigos, proteja os pastores, de maneira muito singular, proteja o Santo Padre, o Papa, que é a figura do apóstolo Pedro, que confirma a fé da igreja. A igreja precisa de oração, nós precisamos de oração, mas também nós precisamos rezar, nós precisamos ser aqueles que de fato podem oferecer essa oração tão necessária para o sustento de todos. Nos sintamos parte da igreja. Eu dizia ontem na minha homilia, ontem no Brasil nós celebramos São Pedro e São Paulo apóstolos, e eu dizia, se nós tomarmos consciência, ou melhor, se nós tomássemos consciência do que acontece em cima de cada altar, em cada missa celebrada, nós de fato não nos sentiríamos nunca sozinhos. Nós de fato não nos sentiríamos nunca fracos, frágeis ou pequenos. Quando nós nos aproximamos do altar para celebrar a Santíssima Eucaristia, nós nos unimos à Igreja Celeste, ao poder da Igreja Celeste, ao poder daquelas pessoas que já estão unidas em santidade a Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós nos unimos a toda a milícia celeste, todos os anjos, nós nos unimos a todos os anjos, a todos os santos. Nós nos revestimos de tamanho poder, que de fato eu acho que nós não temos consciência disso. Quantas vezes saímos do seio eucarístico da mesma forma como nós entramos, com o coração desanimado, preocupado, desiludido. Enfim, meus queridos, que nós aprendamos com os apóstolos a confiar no poderio divino e nos sintamos parte deste grande edifício que é a igreja. Nos sintamos envolvidos pela ação do Espírito Santo. Nós somos igreja, nós somos templo de Deus, nós somos o edifício de Cristo. Alegria, coragem, que isso seja instrumento para nós nessa segunda-feira, instrumento de muita alegria e de muita força. Deus nos abençoe, nos ajude a crer naquilo que nós somos, de verdade. Força e coragem! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.